E aí, queridos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Ricardo Robortella, Clamor pelas Nações. E hoje nós queremos falar sobre injustiça. Como fica teu coração diante de uma injustiça? Será que você se ofende com Deus? Será que você busca uma resposta de Deus e seu coração se amargura? Vamos lá, em Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mas tem um fato aqui muito interessante que antes desse versículo diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Quando você herda a terra, no segundo lugar diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Se o seu coração for humilde, se você herdar a terra, sabe o que Deus vai fazer com você? Muitas vezes você vai passar por uma injustiça, mas o seu coração não vai ficar amargurado com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 36, tem uma chave para esse dilema, para essa pergunta. Diz assim: Outros experimentaram zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Versículo 38, eles tinham um título que muitas vezes nós não entendemos, um título que o mundo não era digno dessas pessoas, pois pelos desertos e montes, pelas covas, cavernas e terras, todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, quer dizer, viveram uma vida reta diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui, não alcançaram as promessas, tá? Deus havia planejado algo superior. O que é superior do que alcançar uma promessa aqui na Terra? Vai de encontro com muitas pessoas que hoje pregam a teoria e a doutrina da prosperidade. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, sofrendo lá vamos supor, sofrendo no Oriente Médio, um cristão no meio de um país muçulmano, ou uma pessoa em Cuba que passa fome, uma pessoa que nós conhecemos, muitos pastores, muitas pessoas, amigos nossos, que fugiram de Cuba, pessoas que viveram e vivem uma vida reta diante do Senhor, mas uma vida muito sofrida. Outros têm problemas de enfermidades, outros problemas financeiros, eu não sei. Mas enquanto isso nós vemos outro tipo de pessoa, aquela pessoa que vive em abastança, outros até exageradamente vivem até mesmo cristãos, mas vivem uma vida de uma, posso dizer assim, mostrando algo, né? Uma apresentação de algo que não são, tá? Então, como fica teu coração diante dessa injustiça, entre aspas, humana? É aí que deve ter, o seu coração deve estar diante do Senhor, diante dele, e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque tudo depende não de onde você mora, não da sua conta bancária, não daquilo que você viveu ou não viveu, mas segundo a cruz e segundo a vontade que Deus tem na sua vida. Para umas pessoas, Deus tem uma vida de sofrimento. Essa é uma realidade. Para outras pessoas, uma vida mais tranquila. E quem te disse que aquele que é mais rico ou tem uma abastança é mais espiritual do que aqueles que estão vivendo, talvez, em sofrimento? Ou quem te disse que aqueles que estão em pobreza vivem uma vida mais espiritual do que aqueles que estão em abastança? Quer dizer, a nossa base de fé não deve ser o exagero nem os extremos, mas deve ser o que? A vontade de Deus. Como eu sei disso? Em Hebreus capítulo 11, também diz assim: pela fé, versículo 17. Aqui está a chave para essa resposta. Pela fé, ao ser provado, quer dizer, Abraão foi provado. Você pode ter certeza que essa doutrina, isso é o exagero que eu sou contra, tá? Essas pessoas que pregam a doutrina da prosperidade, de uma graça superabundante, uma graça exacerbada, como não sei como eles falam, essa é uma doutrina totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai nos provar. A prova é diferente na vida de cada um. Talvez a prova para um é mais difícil, a prova para outro, mas todos seremos provados, todos seremos aperfeiçoados, porque no versículo anterior que eu disse assim, versículo 40, não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, nós somos sim aperfeiçoados diante da provação. Isso é um fato, tá? Mas uns vivem muito mais essa provação do que outros.
Mas aqui no versículo 17 do capítulo 11, tem a chave. Diz assim: pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. A chave de tudo não tem a ver com as circunstâncias na sua vida. A chave não tem a ver com as provas ou a quantidade de provas, ou pela escassez ou pela abundância, mas a chave é obediência à voz de Deus. Guarda isso no teu coração. Qual é a vida? Qual é o propósito? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Que cada um, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diz o Senhor, e tome a sua cruz todos os dias e o siga. A cruz de cada um, ela é diferente. Ela existe, ela é real, mas a cruz de cada um, ela é diferente. E aqui tem a chave. Embora Deus tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Em outras palavras, ele confiou que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Então, queridos, quando você enxergar a injustiça, quando você passar por uma injustiça, se você tenha fome e sede dessa justiça, com o coração quebrantado e humilde, mas saiba de todo o teu coração que o que mais importa é o tamanho da tua cruz. O que mais importa é a obediência, aquilo que Deus propõe para nós. Deus tem uma caminhada para cada um de nós. E essa caminhada, ela é diferente. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas no fundo nós somos balizados, nós somos praticamente igualitários, posso dizer assim, nós somos normalizados, nós somos tomados por uma palavra. Deus, ele tem todas as coisas sob o seu controle. Uns passam por mais dificuldades, outros não, mas tem uma coisa que você precisa guardar no teu coração, que é: guarda teu coração e ame ao Senhor intensamente. Sabe por quê? Porque se você guardar o seu coração e amá-lo intensamente, não importa as circunstâncias que vão estar ao seu redor, você vai entender que ele vai transformar cada luta, cada dificuldade, sabe em quê? Num momento de bênção na tua vida. Ainda que você não adquira e alcance essa promessa, você vai, diante dos olhos do Senhor, ser aprovado. É tudo que importa. Naquele grande dia, ele vai dizer assim: eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me cobriu. Eu estava numa prisão e você veio me visitar. E muitos vão dizer: Senhor, mas quando? Quando? Eu estava nu e você me cobriu, eu estava com fome e você me deu de comer, eu estava com sede e você me deu de beber. Quando? Eu não sabia disso. Ele vai dizer: quando você fizer para um dos meus pequeninos, você fez para mim. E ele vai dizer à sua esquerda, para os bodes: afaste-se de mim, porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me cobriu. Eu estava numa prisão e você não veio me visitar. Sabe o que significa isso? Muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome fiz tantas maravilhas. Senhor, eu tinha uma vida próspera, abençoada, meu ministério era conhecido. Ele vai dizer: mas eu não te conhecia. O segredo, sabe, da parábola dos bodes e das ovelhas é conhecer o Senhor. Não é o tamanho da sua cruz. Não meça a cruz dos outros com você. Não meça o que outras pessoas estão passando pela sua própria vida, mas tenha o seu coração grato, grato por tudo que você passou e passa na sua vida, e tenha o seu coração sensível à voz de Deus, para que você também possa conhecer ao Senhor e ter compaixão daquelas pessoas que estão vivendo essas injustiças, porque naquele grande dia ele vai dizer assim: vinde benditos meu Pai, entrai no reino preparado para você. Queridos, nós vamos entrar num reino muito superior. É isso que ele está dizendo aqui. Eles não alcançaram as promessas. Muitos não alcançaram a promessa em Hebreus capítulo 11. Mas ele vai dizer assim: mas eu separei algo superior para vocês. É isso que mais importa. Não meça o tamanho da sua cruz com seu irmão. Não meça dificuldades. Não tente comparar. Guarda seu coração. Tenha o seu coração envolto em amor, sabe, em misericórdia, em compaixão, um óleo de alegria. Porque no final de tudo, queridos, nós temos uma ressurreição superior
te esperando, me esperando. E isso é o que mais importa, sabe? Tem pessoas que estão passando com muita dificuldade hoje, irmãos nossos em países comunistas, em países sofredores, em países islâmicos que estão realmente perseguindo os cristãos, enquanto muitas pessoas aqui talvez tenham uma vida tranquila, sabe? Não pensem em muita coisa, tenham uma vida até em abastança. Eu quero dizer uma coisa para você, que esses que são ricos devem ter um coração aberto e totalmente em compaixão por aqueles que estão sofrendo. Esse é o nosso chamado como igreja, que se seu dedo dói, a sua mão dói, todo o corpo dói. Que Deus abençoe a tua vida.